Vamos resolver um exercício? Então, nesse primeiro exercício, nós temos uma reação paralela do A formando o B, que é o produto desejado, e como produtos indesejados, ele está formando o X e o Y. Então, o exercício pede assim, olha, então em quais condições essas reações elas devem ser conduzidas para maximizar o produto B desejado? Perfeito? Perfeito. Primeira questão. Se eu quero maximizar, eu vou trabalhar com quem? Eu vou trabalhar com a seletividade. Então, eu preciso fazer uma análise geral das leis de velocidade para ver como eu vou aumentar essa seletividade, ou seja, se eu vou diminuir ou se eu vou aumentar a concentração do ar. Perfeito? E depois, sabendo isso, eu preciso determinar qual a maior concentração, qual o limiar ali que eu consigo utilizar do CDA para que eu maximize a minha seletividade com base nesse sistema. E depois a gente vai calcular então o volume do reator. Perfeito? Então a gente vai determinar a concentração que eu vou ter que entrar e o tipo de reator que eu vou ter que utilizar, qual o volume dele também. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o quê? Calcular a seletividade. Então vai ser seletividade quem? Do meu produto de interesse, B, dividido pela seletividade dos meus produtos indesejados, que são o X e o Y. Dessa maneira, eu vou escrever R de B, que vai ser Rx mais Ry. Todas as leis de velocidade foram fornecidas, ordem 0 para a primeira reação, primeira ordem para a segunda e segunda ordem para a terceira reação. Então, eu vou ter quem é RB? RB é K2CdA, dividido por Rx, que vai ser K1, mais Ry, que vai ser K3CdA elevado ao quadrado. Perfeito? O que eu posso fazer? Eu posso plotar isso aqui, não posso? Vocês concordam comigo que se eu, chutar valores de concentração, eu já tenho os valores do K que o exercício me forneceu, automaticamente eu determino a seletividade, perfeito? Então, veja, chutei valores de concentração de 0 até 0,5 e para cada valor de concentração eu joguei aqui e determinei a seletividade, perfeito? Então, o que vocês podem ver? Vocês podem ver um ponto de máximo. Estão vendo? Um ponto de máximo que eu posso estar trabalhando aqui. Como que eu determino qual é esse ponto de máximo? Vocês lembram? Lembram? Vamos lá. Para determinar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, então, a seletividade com relação à concentração de A. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada primeira. Derivada primeira igual a zero, encontro a concentração máxima. Concentração máxima nesse ponto. Então, o que eu vou fazer? Derivada. Derivada de SBXY, D de C de A, vai ser igual a zero. Perfeito? Então, vocês vão pegar essa equação acima, derivar ele igual a zero. Quando vocês derivarem, vai ficar assim, K2, K1, perfeito? Então, agora eu determinei qual era aquele meu ponto de máximo no meu gráfico. Qual vai ser a minha concentração ótima do meu sistema. Então, eu vou ter que entrar no meu sistema essa concentração. Sabendo que essa é a concentração, agora eu vou determinar qual a minha seletividade máxima. Então, eu vou substituir esse C de A asterístico lá na equação acima, né? Aqui, ó, eu vou substituir aqui em cima esse meu C de A asterístico. Quando eu fizer isso, a minha seletividade máxima do meu sistema vai ser de 0,84, perfeito? Perfeito. Então, determinamos, a concentração máxima que eu posso entrar no meu sistema e a seletividade total que eu vou ter. Então, agora, o próximo passo é que a gente possa decidir, então, qual vai ser o tipo de reator que eu vou estar utilizando. Agora, pensem comigo.
né? Se a gente pegar lá a equação da seletividade aqui em cima. Se vocês rearranjarem tudo bonitinho, vocês vão ver, né, que aqui o C de A ele vai ficar na parte de baixo da minha equação. Ele não vai ficar na parte de cima. Ele vai ficar na parte de baixo. Aqui está de segunda ordem, né? Corta, corta, substitui, mas ele ainda vai ficar, né, no denominador. Vejam bem. Então, se ele vai ficar na parte de baixo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso diminuir a concentração do meu CDA para que eu possa aumentar a minha seletividade, perfeito? Qual o caso dos casos anteriores que a gente discutiu, no qual eu tenho isso? É o caso 2, lembram? Para que eu possa diminuir o CDA, para que eu possa aumentar a seletividade, eu diminuo o CDA. Se vocês olharem lá, quais os principais tipos de reatores que trabalham com a concentração menor possível? Lembram? São dois. Podem ser os reatores CSTRs ou os PFRs com reciclo. Aqui a gente vai trabalhar com o CSTR, né? Então, eu tenho meu CSTR, tá entrando, tá saindo. A mesma concentração aqui da saída vai ser a mesma concentração aqui dentro do meu reator, que no caso vai ser 0,112 mols por decímetros cúbicos. Eu posso estar entrando com uma concentração maior. Por exemplo, o exercício diz que eu entro com 0,4 mols, porém, o meu reator ele é tão bem misturado que dentro do meu reator vai estar a 0,112 mols por decímetros cúbicos. Vamos trabalhar mol por litro aqui. E 0,112, né, mols por litro. Então, podem ver que nesse meu sistema eu estou trabalhando com a minha concentração ótima. Por isso que eu vou escolher quem? Um CSTR. Se eu tivesse aqui um reator batelada, por exemplo, ele vai estar entrando a 0,4 molar. E aqui dentro, no início da reação, vai estar 0,4 molar. Então, eu trabalho, se for um batelada, numa concentração alta dentro, no início. E se ele for um CSTR, por ele ser bem misturado, no início eu já estou trabalhando com a concentração que eu quero, mais baixo. Entenderam? 0,112 mols por litro. Então, por isso que eu vou escolher quem? Eu vou escolher um reator do tipo CSTR, perfeito? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer vai ser o quê? Dentro do meu projeto, do meu reator CSTR, tem a equação da taxa. Então, eu preciso determinar quem é o meu RA para que eu possa colocar dentro da equação da taxa do meu reator. Perfeito? Então, vamos lá. Então, o RA vai ser quem? Vai ser o RA da primeira reação, mais o RA da segunda reação, mais o RA da terceira reação. Perfeito? Esse RA ele é de ordem 0, 1 e 2, respectivamente. Então, segundo o exercício, ele vai ser K1, ó, nós vamos pegar daqui, ó. RA1 vai ser igual a K1. R de 2A vai ser igual a K2 C de A. R de 3A vai ser igual a K3 C de A ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Menos K1 menos K2 C de A menos K3 C de A elevado ao quadrado. Posso passar esses sinais negativos todos, né, para o outro lado, para o lado esquerdo, então vai ficar menos RA igual a K1 mais K2 C de A mais K3 C de A elevado ao quadrado. Perfeito? Então, o A participa de todas as equações, equação 1, 2 e 3, por isso que a gente utilizou os R's de todas as equações. Agora, nós vamos calcular, então, o volume para um CSTR em fase líquida. Perfeito? Então, vamos lá. O volume, né? Equação do balanço molar geral, todas as considerações, etc, etc, etc. Vocês vão desenvolver e vai ficar F de A0 menos F de A igual a menos RA. Se o F de A é igual ao C de A vezes a vazão volumétrica e a vazão volumétrica é constante, dessa forma,
Substituindo o camarada aqui, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar volume igual C de A0 V0 menos C de A asterístico, que né, do final, vezes o V, dividido pelo menos RA. Perfeito? O que eu vou fazer? V igual a V0, que se transforma em V0. Então, eu tenho V0 aqui, tenho V0 aqui, e eu tenho o menos RA, que eu já determinei aqui em cima. Vou substituir todo mundo aqui dentro. Então, vai ficar volume igual a V0, C de A0 menos C de A asterístico, dividido por K1 mais K2 C de A asterístico, mais K3 C de A asterístico. Por que eu estou colocando asterístico? Porque já são a condição de saída do meu reator, perfeito? Ó, é aqui, ó, que está saindo, que é o mesmo que está dentro, perfeito? E esse aqui é o CDA asterístico que a gente determinou como sendo o ideal para o meu sistema otimizado. Perfeito? V0 foi fornecido, né? Vale 2 litros por segundo. Então, nós não vamos trabalhar com decímetro, podem trabalhar com litro ali, tá? O CDA0 vale 0,4 molar. O CDA asterístico vale 0,112 molar. K1, 0,0001. K2, que também em todos os casos foram fornecidos pelo exercício. K2, 0,0015. C de A asterístico a gente já calculou, 0,112. K3, 0,008. E C de A asterístico novamente, 0,112 elevado ao quadrado. Dessa forma, substituindo todos os valores, eu tenho que o meu volume vai ser 1.564 litros. Perfeito? Que a gente está só substituindo o que estava em decímetro cúbico por litro aqui, tá? Show de bola! Se eu já tenho o meu volume, eu vou fazer quem agora? Opa, eu vou calcular quem agora? O meu X, a minha conversão. Então, minha conversão vai ser C de A0 menos C de A asterístico dividido por C de A0. Vocês perceberam que eu não abri em conversão lá em cima, no volume? Não, calculei primeiro o volume, fechadinho com as concentrações, porque eu tenho a minha concentração já, né, inicial e minha concentração final. C de A igual a C de A0 menos X, isolo X, e a gente consegue calcular o X máximo, que maximiza o máximo que eu vou conseguir dessa minha reação. Então, vai ser aqui 0,4, 0,112 por 0,4. Dessa forma, o meu X máximo que eu vou obter nessa minha reação vai ser de 0,72. Perfeito? Então, dessa forma, eu consegui calcular quem? Consegui calcular qual a concentração máxima que eu vou ter dentro do meu sistema. Perfeito? O meu R. Escolhi o meu reator, que é um CSTR, o volume do meu reator e a conversão, perfeito, que eu vou obter máxima dentro do meu sistema. Show de bola? Então tá, galera, obrigada.